Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Livros de Teologia. Meu nome é Suelen e é com muita alegria que hoje eu vou estar trazendo o review destas obras aqui. É uma obra, mas em dois livros. Na verdade, o total dessa obra são em quatro, mas eu vou mostrar o que está em lançamento agora, que é do Novo Testamento. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, o que você está esperando? Se inscreva, ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí no canal. Em breve, este livro eu estarei trazendo no canal Mulher e Teologia. Por quê? Porque lá vai ser um canal voltado especialmente para as mulheres. Lá a gente vai fazer devocionais, iremos trazer livros voltados para o público feminino, e outras coisas mais, tá? Fazer, às vezes, querer colocar fetilho nas bíblias. Então lá a gente vai fazer algo assim bem a nossa praia mesmo, sabe? E o que mais que eu ia falar pra vocês? E se você é mulher e tá vendo esse vídeo agora, então já vai lá no canal Mulher e Teologia. Olha só, eu cheguei a fazer até vários marca-páginas aqui, ó. Em breve eu vou estar fazendo marca-página também deste novo canal, né? E xícaras também, né? Que eu gosto também para deixar de enfeitezinho aqui em cima da mesa e também no meu quarto. Então, vamos lá, vamos para as especificações do livro. Você já se inscreveu no canal? Daqui, esse canal, Livros de Teologia. Se você não inscreveu, eu aguardo você se inscrever. Pronto? Já se inscreveu? Ótimo. Vamos lá, gente. O nome do livro é Comentário Bíblico da Mulher, Novo Testamento. O autor são duas mulheres. Uma é a Dorothy Kelly Patterson, são parentes, tá? E a outra é Rhonda Harungensula Kelly, certo? A altura do livro é de 23 centímetros e a largura é de 16 centímetros. A espessura do livro do primeiro volume é de 4,8 e a espessura do segundo volume é de 3,2. Por que essa diferença? Por conta da quantidade de páginas. Enquanto o comentário de volume 1 tem 692 páginas, o comentário volume 2 tem 607 páginas. As folhas, elas são brancas, tá? O acabamento, como vocês podem ver, é de capa dura. Editado, a editora é CPAD, tá? Copyright dele, as primeiras impressões foi de 2006. Aí depois teve um copyright lá, uns acréscimos em 2011. Mas isso não tem nada a ver com o Brasil, foi de lá mesmo. E aí o Brasil já trouxe atualizado já de 2011, tá? E aí na primeira edição, né, essa daqui, 2025, certo? Deixa eu mostrar agora aqui para vocês como que como eu tava vendo, gente, esse comentário aqui, ele é um pouquinho menor em questão de altura comparado ao outro, tá? Então vocês vão encontrar um pouquinho de diferença aí na estante de vocês, certo? Então deixa eu mostrar aqui para vocês o que a gente vai ler aqui atrás aqui, um pouquinho, que é sempre interessante a gente dar uma lidinha, tá? Comentário Bíblico da Mulher, Novo Testamento. Por definição, um comentário é um tratado expositivo ou uma série de comentários ou anotações sobre um texto das Sagradas Escrituras. Este volume sobre o Novo Testamento é muito mais do que uma exposição. As sessões introdutórias incluem análise sobre o autor, data e composição, destinatários, contexto, temas e gêneros literários, bem como um esboço para guiar o leitor por intermédio de cada livro, de modo sistemático. O cerne deste volume, entretanto, é ser uma obra especialmente dedicada a abordar de modo adequado os textos bíblicos mais questionados pelas mulheres. As palavras de Deus será aberta por meio da exposição sistemática por mulheres e para mulheres em temas importantes para as mulheres. Suas características incluem antecedentes introdutórios, o autor, destinatário, cenário, esboço e temas. Depois, a exposição do versículo por versículo, dando atenção especial às passagens de interesse das mulheres, sem contornar as passagens difíceis de interpretar, né?
Depois, gráficos, mapas e estudos da palavra. E também vai ter bastante lâmina também aqui dentro desse livro, tá? Guia de pronúncia para nomes próprios difíceis, depois notas arqueológicas, arquivos em destaque sobre o tópico de interesse para as mulheres, insígnias devocionais e notas inspiradoras, e depois bibliografia sugerida para o estudo posterior. Então, as editoras, como vocês podem ver, é a Dorothy. Ela foi mais recentemente professora de teologia em estudos femininos na Som Batista. Ela é casada com o ex-presidente da SWBTS. Ela é formada pela Hind, certo? E ela foi descrita como uma das principais estudiosas da atualidade no tópico da feminilidade bíblica. E a Rhonda, ela é esposa do presidente e professor adjunta do Ministério da Mulher. Ela é uma oradora frequente para as mulheres, bem como autora de vários livros e coeditora dos volumes do Antigo Testamento e do Novo Testamento desse comentário aqui. Seu marido é Church, é presidente, certo? Espero que vocês tenham entendido. E aqui é a mesma coisa, tá? Que a gente vai ver aqui. Porém, dentro é um pouquinho diferente. E aí depois eu falo pra vocês o que a gente vai encontrar aqui. Fiz aqui umas separações do que a gente vai encontrar. É claro que não vai ficar só nessas separações. A gente vai um pouquinho degustar, né? A leitura desse livro aqui, tá bom? E aí, vamos lá. Então aqui, como vocês podem ver, comentário, um tom rosa. O outro é um tom roxo. Eu comprei esse livro no Mercado Livre, tá bom? Mas foi, se eu não me engano, foi pelo Mercado Livre, mas foi pela Plenitude, alguma coisa assim. E aí eu gastei R$ 189,90. Comprei em junho, né? 10 de junho de 2025, tá? Abrindo aqui, a gente vai encontrar aqui traduzido por Marcelo Siqueira. Ok. E aí aqui tá a ficha catalográfica, tá? Aí foi aonde eu vi aqui, ó, Copyright 2006 e 2011. O sumário, o que a gente vai encontrar no sumário? A introdução, como estudar a Bíblia, fazendo um corte preciso, colaboradoras, a abreviatura dos livros bíblicos, tabelas de transliteração, introdução dos evangelhos, e nesse livro a gente vai encontrar de Mateus a 2 Coríntios. Como diz lá atrás do livro, esse livro assim, ele não é comentado versículo por versículo, tá? Ele foi extraído comentários mais direcionados para as mulheres, tá bom? Não sei como elas fizeram essa separação, mas eu achei interessante por conta disso, tá? O que pode nos interessar mais, né? Dos textos aqui bíblicos, né? O que a gente pode ser que tenha mais dúvida, certo? Vamos lá. A introdução, comentário bíblico da mulher, Novo Testamento, é o volume inicial de uma coleção importante de livros úteis, bem como o primeiro de um comentário composto por 2 volumes. Essas ferramentas exclusivas são especialmente dedicadas a abordar de modo adequado os textos bíblicos mais questionados pelas mulheres, como eu disse para vocês. A palavra de Deus será aberta por meio da exposição sistemática por mulheres e para mulheres em temas importantes para as mulheres. E deixa eu falar outra coisa para vocês. Eu fiquei surpresa quando eu vi que já tinham lançado esse comentário, porque geralmente a CPAD demora muito para lançar, né? E, inclusive, já lançaram até os outros 3 volumes de Atos do Greg Kinnear. E também em breve eu vou estar trazendo aqui para o canal para vocês conhecerem cada um deles, tá bom? E eu fiquei muito surpresa. A CPAD tá de parabéns aí, nos surpreendendo este ano com comentários maravilhosos, né? Então, vamos lá? Por definição, o comentário é um tratado expositivo ou uma série de comentários ou anotação sobre um texto das Sagradas Escrituras. Este volume sobre o Novo Testamento é mais do que uma exposição. Aí é praticamente o que está escrito lá atrás, tá bom? Aí para vocês saberem mais como foi feito esse comentário e tal, só vocês lerem aqui a introdução, tá bom? Indo mais adiante, gente, a gente vai ver aqui
Como estudar a Bíblia? Aí Deus comunica conosco fundamentalmente por intermédio de sua palavra escrita. Aí mostra uma passagem bíblica para qualquer mulher que deseja ser uma estudante dedicada da palavra de Deus. E existem certas qualificações óbvias. Aí um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, o qual traz consigo a habitação do Espírito Santo. Depois uma profunda reverência à palavra de Deus. Depois uma paixão por conhecer a palavra de Deus. E depois uma dependência completa do Espírito Santo para orientação, direção e ensino. E aí vai indo, tá bom? As lâminas, gente, como vocês podem ver aqui, ó. Pergunta: de que maneira eu poderia ler a Bíblia toda? E aí tem uma resposta. Outra perguntinha: como eu posso começar o meu estudo pessoal da Bíblia? Uma Bíblia muito boa também que a gente merece, que merece atenção também, é a Bíblia Aplicação Pessoal. Muito boa, gente. Eu ganhei de presente. Tanto que eu vou comprar uma nova edição, porque a minha é tamanho médio. E aí eu quero comprar uma segunda edição para ficar realmente na minha escrivania, para eu poder ler diariamente ela, né? Porque a letra é maior e tal. Em breve eu vou estar trazendo também para o canal e vou fazer a comparação a antiga com a nova, né? Mudar a capa, ficou a coisa mais linda. Pergunta: o que eu deveria procurar nessa leitura pessoal do texto em si? E depois pergunta de novo: que tipo de material de apoio eu deveria usar, certo? E aí a gente já entra aqui, ó, fazendo um corte preciso e necessário de uma hermenêutica saudável. Quem é que comenta aqui? A Mari Cassian, tá? E aí, vamos ler só um pouquinho como ela escreve aqui, ó. Quando interpretar as Sagradas Escrituras, faça um corte preciso. Esse é o conselho dado por Paulo a Timóteo. Ele disse: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aí, que maneja bem, aí ela vai estar falando aqui no grego, né? Cortar reto, seguir um curso direto, fazer direito, dividir corretamente. Sugere a ideia de um fazendeiro abrindo um sulco reto, um construtor cortando uma pedra, ou um fazedor de lendas cortando um tecido. E aí vai indo, tá? Imagine que você quisesse fazer uma fina peça de móvel. Você acha que conseguiria se começar a cortar a esmo? E aí vai indo, certo? Desculpa aí pelas gagueiras. Vamos ir mais adiante aqui, ó. Diretrizes hermenêuticas. Desafios de interpretação para as mulheres. Olha só. E é muita coisa, hein? Um obreiro aprovado por Deus e depois, enfim, a bibliografia, para você saber mais, quiser se aprofundar mais na hermenêutica. E olha que legal, uma mulher apresentando para uma outra mulher, né? Colaboradoras do comentário bíblico da mulher, aí aqui vai falar todas elas, tá? A Anne, a Betsy, a Kent, a Krista. E aí são muitas mulheres. Sharon, é interessante também a gente ver se elas têm livros também editados, né? Pra gente procurar saber mais, né? A abreviatura dos livros bíblicos, tá? Que é a mesma que a gente encontra na Bíblia, logo no comecinho. Depois a tabela de transliteração, para você saber falar melhor, né? É claro que eu já vi isso daqui, já tentei, mas a minha língua é complicada de se aprender alguma coisa relacionada à língua. Meu Deus. Introdução aos evangelhos. Aí aqui diz assim, ó: a vida cotidiana no mundo do Novo Testamento. Estima-se que a população de judeus em Israel na época de Jesus tenha sido de aproximadamente 500 ou 600 mil pessoas. A população de Jerusalém provavelmente girava em torno de 25 a 30 mil pessoas, tá? Alguns eruditos sugerem que a Galileia tinha uma quantidade de gentios equivalente a judeus, se não é até mais.
Galileia dos gentios, aí mostra o texto bíblico. Muitas pessoas viviam em suas duas cidades principais, Séforis e Tiberíades. Entretanto, a grande maioria da população vivia em cerca de 2 centenas de vilarejos nas cercanias da Galileia. Cada um desses vilarejos não tinha uma população maior do que aproximadamente 1.000 pessoas. Na época de Cristo, cerca de 4 milhões de judeus viviam dentro do Império Romano. Olha só, 4 milhões, hein? É muita coisa. E aí vai indo, tá? Muita coisa boa aqui. Olha, aqui tá um mapa da Galileia, das províncias, né? O que são os evangelhos? Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Estudando a vida de Jesus, as fontes primárias para o estudo da vida de Jesus são os 4 evangelhos. Muito embora essas fontes tenham sido veementemente atacadas por alguns estudiosos, os evangelhos têm resistido a repetidos ataques e ainda são considerados por todos os estudiosos evangélicos do Novo Testamento como completamente confiável. Os manuscritos existentes dos evangelhos estão em condições muito boas. O fragmento mais antigo conhecido dos evangelhos é o papiro de John Hyland, que contém João 18, do 31 ao 33, e é datado aproximadamente no ano de 130 d.C. As 5 cópias mais antigas e mais completas no Novo Testamento são datadas aproximadamente no século 4 e 5 e contém todos os evangelhos. E aí vai indo, tá? O fato dos 5.000 manuscritos antigos desse fragmento, e aí vai indo. Certo? Jesus e as mulheres. Esse vídeo ele vai ficar um pouquinho longo, gente, por conta da quantidade de coisas que tem aqui nesse comentário, tá bom? Anota as mulheres na vida de Jesus, e aí vai estar falando aqui, ó. Tamar, Raabe, Ruth, a esposa de Urias, mulher amassando o pão com fermento, mulher da dracma perdida, a viúva insistente, mulheres grávidas que criam filhos e as 10 virgens. Aí depois aqui também mostra as passagens da onde você vai encontrar, tá? Fazendo aí. Então tem muita coisa aqui, ó. As mulheres na vida de Jesus, aí vai falar aqui Maria, mãe de Jesus, Isabel, Maria e Marta, Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, Susana, mãe dos filhos de Zebedeu. Aí depois aqui, ó, mulheres que se encontraram uma única vez com Jesus, Ana, a profetisa, a mulher samaritana, a pecadora que lavou os pés de Jesus, a mulher, e aí vai indo, tá bom? Mulheres citadas por Jesus em conversas, aí depois aqui, ó, mulheres diante da cruz, mulheres no sepulcro e mulheres que tiveram encontros miraculosos com Jesus. E aí a gente já entra na parte de Mateus, começando com a introdução, tá? E aí tá o título aqui, que diz assim um pouquinho, olha. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como o Messias dos judeus, o ungido, aquele que veio para cumprir as prescrições da lei e dos profetas do Antigo Testamento. Este evangelho contém 5 discursos principais feitos por Jesus durante o seu ministério, que durou 3 anos e meio. Mateus colocou estrategicamente esses sermões no seu evangelho para demonstrar a seus leitores que Jesus é o Filho divino de Deus. E aí vai indo. Contexto, o autor, a data, destinatários, temas principais, tá? Aqui nos temas principais, como tá em uma letra destacada, eu vou ler para vocês aqui os temas principais, ó. Conflitos em líderes religiosos judeus, aí depois aqui, particularismo e universalismo no Evangelho, o discipulado dentro da igreja, visões de Jesus, tá? Então, esses são mais ou menos os temas principais. E aí, aqui mostra uma tabelinha aqui com
como que você vai pronunciar e tal, né? Vai destacar, para não falar tão errado assim, né? Como eu falo. E aí aqui o esboço e a exposição do texto, tá? Aqui vai falar já sobre a genealogia de Jesus, trazendo o capítulo 1 do versículo 1, que aí já diz assim logo na explicação, ó. Já desde o início, Mateus quis mostrar a ligação entre Jesus e o Antigo Testamento. Ele apresentou inicialmente como Cristo, termo equivalente a Messias para os judeus. Nos dias de Jesus, o povo judeu estava cheio de expectativas messiânicas e muitos candidatos a Messias haviam aparecido para reforçar a sua alegação de que Jesus era o verdadeiro Messias. Mateus também se referiu a Jesus como filho de Davi e o filho de Abraão. E aí vai indo, certo? Tudo isso para explicar o capítulo 1 do versículo 1. Aí depois aqui, ó, capítulo 1 do 1 ao 17, né? Depois aqui, ó, 1 do 18 ao 25, certo? Aqui tem uma tabelinha, local, objetivo. Maria viajou com José para ser registrado no nome do seu vilarejo. Depois aqui já entra no capítulo 2, o nascimento de Jesus em Belém. Tá? Lembrando que vai ser destacado mais as passagens que chamam mais a atenção das mulheres e que são importantes também para a gente questionar, conversar. Destacou os pontos mais importantes aí, voltado para as mulheres, tá? De coração a coração, qual a sua reação diante de Jesus? Então, aí tem um devocional aí, junto do texto, certo? Aqui já entra aqui, ó, a preparação para o ministério de Jesus, o seu precursor. Vai trazer aqui, capítulo 3, do 1 ao 12, certo? Aqui, ó, eu trouxe também uma coisa interessante, ó. Seitas judaicas no Novo Testamento, tá? Eu acredito que dá para vocês verem aí direitinho. No Novo Testamento, aqui é o nome fariseus, vai trazer aqui a data existente, tá? Vai trazer sobre fariseus, as crenças que eles acreditavam, a origem, as referências bíblicas, segmento da sociedade e as atividades que eles faziam. Depois aqui mostra dos saduceus, zelotes, herodianos, eu acredito que dá para vocês verem aí, né? Herodianos. Então, são essas seitas aí, dessa época, né? Aqui apresentando mais, olha, o ministério de Jesus como cumprimento das escrituras em Mateus. Aqui traz aqui um desenho, né? Olha só, deixa eu trazer mais aqui para vocês, ó. A típica sinagoga do século I depois de Cristo, mostrando o grande salão interno em que os homens se reuniam e o mezanino superior em que as mulheres se reuniam. Este desenho específico foi feito de acordo com a sinagoga de Cafarnaum. Olha só que legal. Tá? Deixa eu colocar aqui. Será que tá certo, gente, isso daqui? Pronto. Indo mais adiante. Tá? Outro quadro aqui, interessante. Que a gente pode estar depois dando uma olhadinha. A gente vai encontrar mais textos aí, ó, de coração a coração, um novo começo, a mansidão na lente do gênero, tá? E aí tem muitos recursos aqui, tá? Só para vocês terem aí uma noção do tanto de recursos que a gente vai encontrar aqui, tá? Aqui, olha, no capítulo 5, do versículo 33 ao 37, lê primeiro essa passagem para depois vocês saber do que eu estou falando, tá? Eu só não vou trazer agora para o vídeo não ficar ainda muito mais longo do que já tá. Que diz assim, olha, Jesus ensinou que todos os compromissos assumidos são expressos na presença de Deus e, portanto, considerados de valor perante Ele. Ele também condenou o uso hipócrita de juramentos
por parte dos líderes religiosos, os quais ensinavam que os juramentos que omitiam o nome de Deus não tinham valor e poderiam ser quebrados. Alguns, por temerem que não seriam capazes de cumprir uma promessa, poderiam jurar por algo inferior ao nome de Deus, como, por exemplo, o céu ou pela terra, ou mesmo por Jerusalém. Jesus rejeitou totalmente essa prática, porque uma pessoa de integridade, cuja palavra é confiável, não tem a necessidade de apelar para os juramentos. Certo? E aí, ensinamentos da oração do Senhor, tá? Depois aqui, mulheres curadas por Jesus. E aí vai indo, tá? Indo mais adiante, gente, só pra gente finalizar isso aqui, olha. Terminando aqui a parte, tá? Olha só, terminando, já entra aqui a bibliografia e depois as notas que tá no texto, nos textos, né? Lá atrás, tá bom? E depois Marcos, aí vai do mesmo jeitinho como eu mostrei pra vocês no livro de Mateus. No final, tá? A gente vai encontrar aí a bibliografia novamente, mas aí no caso é de 2 Coríntios. Tá certo, meus queridos? Vamos pro próximo livro, rapidinho, só para vocês terem uma noção de como que é esse outro livro aqui. Tá, então aqui, o segundo, ele é mais fino, tem menos páginas, né? Esse daqui tem 607 páginas, aquela tem 692 páginas, a cor é rosa, né? Rosa, comentário bíblico da mulher, 2º volume. Aí aqui vai comentar o livro de Gálatas a Apocalipse, tá? Também traduzido por Marcelo Siqueira e por Dorothy, né? Quem comentou mais aqui, a grande parte aqui do livro, a Dorothy Arronda, tá bom? A ficha catalográfica, o sumário. Aqui a gente vai encontrar tabelas de transliteração, a abreviatura dos livros bíblicos, de Gálatas até Apocalipse. Então, aqui foi bem mastigado o texto. Por ter mais, né? Por ter mais livros aqui, podia ser maior a quantidade de páginas. Confesso que quando eu vi, eu me decepcionei um pouquinho, porque eu queria que tivesse muito mais. Sabe aquela... Eu tenho uma dificuldade quando tá para acabar o livro, que eu fico até triste quando tá para acabar, sabe? O livro, quando a gente vai lendo e acaba. Aí sabe aquela vontade? Ai, queria mais. Vamos lá, Gálatas. Aí aqui a gente encontra o título, né? A introdução, o título. É aqui, ó. O título do livro de Gálatas, aí vai mostrar aqui em grego e tal, né? Galatas. Deriva da região da Ásia Menor, atual Turquia, onde as igrejas destinatárias ficaram localizadas, tá? Da pena de Paulo, somente esta epístola foi especificamente dirigida às igrejas que ficavam em mais de uma cidade. O contexto, né? Vamos ler isso aqui. Aproveitar que é pequenininho, então vai dar pra gente, né, ter mais ou menos uma noção ainda maior. Contexto. Paulo fala da ocasião para a composição desta carta apaixonada. Ele estava preocupado com os Gálatas. Eles estavam preocupados que os Gálatas estivessem se afastando do evangelho que lhe havia pregado e se voltado para o outro evangelho. Um grupo normalmente chamado de judaizantes estava apresentando o evangelho com base nas obras da lei, e Paulo denuncia que de forma alguma este outro evangelho pode ser o verdadeiro evangelho. Esse grupo estava pregando um ensino perigoso, segundo o qual os gentios deveriam primeiramente tornar-se prosélitos judeus e se submeterem a toda a lei de Moisés antes de poderem se tornar cristãos. Chocado com a abertura dos Gálatas a essa perigosa heresia, Paulo escreveu a carta para defender a justificação pela fé e alertar aquelas igrejas das graves consequências de abandonarem a doutrina essencial que ele lhe havia ensinado, tá? O gênero. Vamos lá para o gênero. Gálatas segue um típico formato de uma epístola grego-romano do século I,
que incluem uma saudação, uma recomendação, o corpo, uma exortação e a conclusão. Entretanto, esta carta paulina é uma única que não contém uma recomendação dos seus leitores, uma omissão óbvia que reflete a urgência sentida por Paulo em confrontar a apostasia dos crentes da galáxia e em defender a doutrina central da justificação somente pela fé. O autor, que aí diz assim, ó, Gálatas é um dos primeiros livros escritos por Paulo e a sua autoria jamais foi seriamente questionada, já que o próprio livro cita o apóstolo Paulo, né? O apóstolo, né? Como autor. A extensa seção autobiográfica reforça essa hipótese. Os pais da igreja primitiva aceitaram uniformemente a autoria paulina, que jamais foi seriamente questionada até o século XIX. Aí aqui a data, né? Data, os destinatários, principais temas, e aí a gente entra para o esboço, lembrando que aqui tá o mapa para você se localizar, também verificar as cidades vizinhas e tal, né? E aí a gente já entra aqui para a exposição bíblica. Na primeira viagem missionária de Paulo, Paulo passou pela galáxia pregando o evangelho e fundando as igrejas. Num curto espaço de tempo, entretanto, muitos judeus legalistas se infiltraram na igreja, formando por novos convertidos, e começaram a ensinar que somente a fé em Cristo não era suficiente para tornar-se pessoa justa diante de Deus. Contudo, Paulo defende a pureza do evangelho que havia pregado aos crentes na Galácia. E aí vai indo. Saudação introdutória, vai comentar aqui do capítulo 1 até do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Aqui a defesa dos evangelhos por Paulo. Certo? E aí já é o textos bíblicos aqui. Depois a gente pode ver, aprofundar mais, né, nesses comentários aqui, desse livro aqui que eu acho interessante, tá bom? Lembrando que quando eu tinha o canal Mulher e Teologia, esses livros aqui, ele foi muito visualizado, muito mesmo, né? Fui uma das primeiras a ter colocado esse livro no canal. Então, ele visualizou muito, 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 muito. Aí, aqui no final, a gente já entra aqui pro índice dos recursos, que praticamente só é esse mesmo, tá? O índice do recurso, e aí vai indo. Tá bom? E aí acaba mais um review, gente, do livro, tá? Eu vou ver se eu trago também o do Antigo Testamento, tá? Pra ficar completinho esse daqui, aí depois eu vou me aprofundando mais, mostrando parte 1, parte 2, parte 3. Tá bom, meus queridos? Então, este é mais um review. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse review. Se você gostou, deixa seu joinha, tá certo? E compartilha, divulga este canal, porque os maiores divulgadores aí do canal são vocês, né? Então, fala lá, Sueli, do canal Mulher e Teologia voltou e não sei o que. E aí é isso, tá bom? A iluminação tá boa, porque já chegou o softbox. Depois eu vou filmar para vocês terem mais ou menos uma ideia de como que é esse softbox e o tamanho. Não tem como agora eu falar que eu vou estar com preguiça de montar, porque ele já vai estar montado e ele é pequeno, então não vai tomar tanto espaço assim no meu quarto aqui, já que o meu quarto é minúsculo, né? Um mini quarto. E é isso, meus queridos. Então, não se esqueça de novo de se inscrever no canal. Se você é mulher, se inscreva lá no canal Mulher e Teologia. Lá eu vou estar... Não tem nenhum vídeo ainda, mas em breve eu vou estar postando vídeos lá. Tá bom? Então, é isso. Mais um recadinho. Não se esqueça de ativar as notificações, porque eu vou tentar colocar vídeos aqui todos os dias no canal, tá bom? Deus abençoe a todos e tchau!